Salve, salve galera, tudo bem? Tudo certinho? Como vocês estão? Vocês provavelmente já devem ter visto, né, no Instagram e em algumas outras redes sociais, alguém ostentando aquela vida na Europa e com aquela legenda vencendo na Europa. Mas e se eu te falasse que por trás das fotos bonitas, dos vídeos bacanas de internet, existem brasileiros nesse exato momento passando por problemas que mesmo as pessoas no Brasil que conhecem essas pessoas não imaginam? Hoje eu vou reagir com vocês aqui a um vídeo do BBC News Brasil, onde mostra alguns brasileiros, no caso 2 brasileiros aqui, morando em trailers na Inglaterra, e também o trabalho deles. É um verdadeiro tapa na cara da realidade. E aí a pergunta que eu te faço, será que realmente o sonho europeu ainda vale a pena? Vale a pena você largar suas raízes, sua zona de conforto no Brasil para arriscar em um lugar que você não sabe como vai ser as condições de trabalho, de moradia? Será que vale fazer isso só pelo dinheiro que você pode ganhar trabalhando, pelas libras a mais que você pode estar ganhando? Compartilha comigo aqui embaixo se você acha que vale a pena você sair do que você vive no Brasil hoje para se arriscar em um país totalmente diferente, falando um outro idioma também. Então bora pra vinheta. E antes de mais nada, eu vou deixar o link do vídeo original na descrição do vídeo, que é o vídeo aí, né, que eu peguei alguns trechos para estar trocando uma ideia com vocês aqui. Brasileiros que vieram para a Inglaterra em busca de uma vida melhor, agora vivem em trailers e têm que trabalhar longas jornadas para sobreviver. Célia e Lucas são imigrantes em Bristol, uma das maiores cidades da Inglaterra. Depois de morar em casas e quartos alugados, eles decidiram se mudar para este estacionamento informal de trailers. Muita gente olha essa imagem e pensa, poxa, na Europa, na Inglaterra, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, tem pessoas vivendo dessa forma. A verdade é que a gente tem uma mania, né? Mais as pessoas que não conhecem ou viver fora, de achar porque você mora em um lugar de primeiro mundo, né, como a Inglaterra é, que esse tipo de coisa não existe. Mas infelizmente, esse tipo de coisa acontece também aqui na Europa. E olha, é muito comum, tá? É mais comum do que você imagina. Para vocês verem que nesse exato momento tem brasileiros vivendo com muita dificuldade, porque o endereço pode mudar, mas o perrengue, ele não vai mudar, ele vai continuar tendo aqui, eu acho que ainda muito pior do que no Brasil. O problema muitas vezes não é nem o país, e sim a ilusão que se cria sobre ele. E aí é aquilo, né? Se você não vier preparado, infelizmente você vai cair num buraco que vai ser muito difícil você sair. A maioria é 80% brasileiro. São pessoas que têm Norte, Nordeste, Tocantins, Goiás, muito Goiás. Ingleses, tem 3 que eu sei que é inglês, esse aqui também é um de inglês também. Você pode pensar assim, poxa, né, o brasileiro ou outras nacionalidades às vezes não deram certo alguma coisa e acabam indo morar nesses lugares porque realmente não tem opção. Ok, bacana, aconteceu, infelizmente aconteceu. Aí você pensa em ingleses, pessoas que têm o idioma já, têm todos os documentos necessários para trabalhar e estão vivendo nessa situação, aí entra aquelas perguntas, o porquê? Será que essas pessoas foram chutadas de casa, ou simplesmente nada deu certo na vida, com que resolveram, fizeram com que elas fossem morar em um lugar como esse? Porque vamos falar a verdade, morar num trailer por opção, que muitas pessoas eu sei que acabam morando porque gostam, porque acham bacana viver assim, é uma coisa. Agora pessoas que moram em trailers porque são obrigados, porque não tem acomodação, é muito mais complicado. A gente vai trocar uma ideia mais pra frente aqui sobre isso também. Tem um rapaz aqui que ele comprou os trailers, deixou aqui, tem mais ou menos uns 6, 7 trailers, aí ele aluga os trailers dele. O aluguel do trailer dele é de 50 a 80, dependendo do trailer, de aluguel por semana. E mais tem uns que a gente compra, né? Igual o meu eu paguei 1.500 libras. Infelizmente isso é uma realidade, né? Onde você vê muitas pessoas se beneficiando com as desgraças dos outros, né? Aqui na Irlanda também é muito comum de você ver brasileiros e também outras pessoas aí de outros países alugando casas, tá? Eu conheço brasileiros aqui e pessoas de outras nacionalidades que tem 4 ou 5 casas alugadas no nome pra sublocar. E aí, cara, você entra num assunto que, se você para pra analisar, é ridículo. Pessoas morando naquelas treliches. Sabe o que é uma treliche? É uma cama no chão, um colchão no chão praticamente, uma outra mais em cima e uma outra na parte superior. Aí você fala, nossa, como que pode morar assim? Tá, mas isso ainda não é pior. O pior é pessoas que moram num quarto, um quarto pequeno como esse, tem 2 treliches, 6 pessoas morando, pagando 400 euros cada um por mês para morar naquele muquifo. Infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros aqui fora. Agora, o que eu fico pensando, o que leva um brasileiro a largar a nossa zona de conforto no Brasil para morar num trailer? Mesmo que veio numa outra situação, mas acabou não dando certo as coisas, cara, eu acho que muitas vezes é muito melhor você voltar e repensar numa estratégia para você voltar de novo para Europa ou ir para um outro lugar que você queira, porque viver num trailer, para quem não sabe, a Inglaterra é muito fria, tem vários meses do ano fazendo frio, como a Irlanda tem, é um país muito complicado e esses trailers, eles não são preparados para suportar o frio, muitos não são. Imagine você vivendo num lugar que parece mais uma latinha de sardinha, onde você é o peixe ali dentro, aquele ferro ao redor te protegendo. O Reino Unido enfrenta os desdobramentos de uma crise econômica que fez aumentar também os preços dos alimentos e da energia nos últimos anos. Eu vivia sempre no vermelho. Eu recebia hoje, amanhã já não tinha nada na minha conta, estava zerada. O dinheiro tudo era o aluguel
né, que era caro, que eu gastava 850, mais a alimentação 1.200. E eu estava recebendo 1.800. Acampamentos informais como este são considerados irregulares e tratados como moradia inadequada pelo governo britânico. Quem mora aqui, na prática, entra na classificação de sem teto pelas autoridades. Você viu ali que ela falou que pagava 850, né? Provavelmente aquilo ali era pra dividir o quarto com alguém, tá? Porque a realidade da Europa, nos últimos anos, tem mudado muito. Eu sempre trago nos vídeos aqui, sempre comento sobre isso. É uma realidade que a gente vê aqui e eu posso falar pra vocês porque eu vivo isso. Eu estou aqui há quase 10 anos. E a gente vê uma mudança muito grande, especialmente depois da pandemia, tá? 21, 22 ali as coisas mudaram muito. Aluguel nas alturas, a alimentação ainda continua barato, mas sim, teve alimentos aí que subiram mais de 50%, 60%. Por mais que aqui você consiga ganhar um dinheiro legal, na Inglaterra também, é uma coisa que eu fico pensativo aqui, porque ela disse que faz 1.700 ou fazia 1.800 por mês de libras. Cara, eu sei de pessoas que fazem muito mais na Inglaterra. Claro que cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Realmente, você sair do Brasil e você tá num lugar para você ganhar 1.800 libras, se você faz a conversão pro Brasil, pode até ser um dinheiro bacana, mas lembre-se, a conversão quando você mora fora, ela não deve existir, ela não pode existir. E claro que essas acomodações, elas são irregulares. Pro governo é como se eles não existissem, é como se fosse sem teto. E uma coisa que fico mais puto da vida é que muitos governos sabem que isso funciona, que aquilo tá ali, mas não fazem nada. Na verdade, eles fazem para outras pessoas, que sempre entra aquela discussão, né? Pessoas que muitas vezes não merecem ajuda, acabam recebendo ajuda. Onde você vê os próprios ingleses, que deveriam ser as pessoas que mais deveriam ter benefícios por ser nativos daquele país, não têm a preferência que deveriam ter. O trailer de Célia, como muitos, tem em torno de 5 metros quadrados, incluindo quarto e cozinha no mesmo espaço. Água, não tem água. A água daqui a gente pega em galões, a gente sabe, enche um monte de galãozinho e coloca aqui para lavar vasilha. Banho, esquece, aqui a gente não toma banho no trailer, aqui é só para dormir mesmo. O banho, tem pessoas que tomam banho na academia, que tem aqui próximo, você paga 20 libras por mês. Imagine você viver numa situação dessa, imagine você sair do Brasil para viver nessa situação. E sabe o que é mais preocupante? Que muitas dessas pessoas não falam para os seus parentes no Brasil que estão nessa situação. Você sair do Brasil e viver numa situação dessa, precária, dessa forma, é como se você tivesse falhado. Porque infelizmente o Brasil, as pessoas no Brasil costumam julgar muitos outros, ainda mais quando você está num país que você deveria estar vencendo, como muitas pessoas mostram aí nas redes sociais, que tudo é mil maravilhas e tudo é fácil. Por isso que eu falo, prestem muita atenção no que vocês veem na internet, porque muitas das coisas que vocês veem na internet não é verdade, não é realidade. Tanto que vocês estão vendo nesse vídeo aqui como que as coisas funcionam na real. É revoltante muitas vezes, é muito revoltante ver a situação que as pessoas acabam se colocando muitas vezes. E às vezes pelo não voltar, não querer voltar pro Brasil, para não parecer fraco, acabam passando esse tipo de dificuldade. Apesar das dificuldades, algumas pessoas veem vantagens em morar assim. O Lucas, que aceitou conversar com a reportagem sobre condição de anonimato, diz que encontrou liberdade e conforto aqui. Eu já passei muita raiva com gente que alugava quarto e acha que tem um poder nas mãos e te humilha por isso. Quem aluga, quem tem esses trailers, tem um poder na mão. Tem um poder na mão de escolher quanto que vai ser cobrado, quanto elas vão cobrar das pessoas. Quem tem o poder, documentação, que aluga 2, 3, 4 casas e subloca para outras pessoas, também tem um poder na mão. É errado? É errado. Mas infelizmente essa é uma realidade muito, muito comum aqui na Europa, onde pessoas que têm o poder de alugar casas, e aí é uma falha do sistema tremenda, porque o fulano consegue alugar uma casa aqui, consegue com o mesmo nome alugar outra lá. Olha só como que o sistema é bem falho. Tem muitas pessoas que sabem que isso acaba funcionando, mas aí tem muitas pessoas que são beneficiadas, né? Imagina, você se subloca. Infelizmente, tem pessoas precisando desses lugares para morar. E aí, meu amigo, quando você tem muitas pessoas precisando de um lugar para viver, é aí que você vê o preço dos aluguéis, ó, pum, e para as alturas. Muitas pessoas procurando, então os caras colocam o preço que eles quiserem, porque eles sabem que vão ter pessoas que vão aceitar e vão pagar, por mais precário que seja essa acomodação. Assim como Célia e Lucas, a maioria das pessoas que moram aqui vivem de trabalhos informais, como entregador de aplicativo. Tem dia que eu saio 7 horas e volto 1 hora da manhã. Né? E nem venho mais. Às vezes eu carrego alguma coisa, boto na moto e eu me alimento por lá mesmo. Fico o dia todo na rua. Só volto pra dormir. Antigamente eu saía pra rua, eu voltava 8 horas da noite com 200, com uma conta pra trabalhar. Hoje, pra me fazer 200, eu tenho que ter 2 contas e passo no dia todo e ainda não consigo fazer 200. Se o dia estiver bom, eu faço umas 32 entregas, 28, depende do dia. E às vezes é 12 horas, tem dia que às vezes é 18, 16 horas. Se você não se importar de falar, quanto você consegue juntar no mês, assim? Bom, mais ou menos. Eu já consegui mesmo uns 1.700. Mesmo assim, voltar ao Brasil não está nos planos de Lucas ou Célia. 1.800 pounds que ele falou ali, eu acho que é até pouco, tá? No mês. É porque eu já trabalhei na rua aqui, eu trabalhava de bike elétrica e eu fazia 400, 500 por semana de bicicleta. E de moto aqui, as pessoas que eu converso ali fazem em torno de 1.000 a 1.300 por semana. Vão ficar praticamente o dia todo em cima da moto? Vão, mas conseguem fazer isso. Pra quem não sabe como que funciona, ela mencionou ali 2 contas e talvez não dá conta. O que acontece? Hoje aqui, quem tem documento consegue abrir contas e alugar essas contas para essas pessoas que precisam. É errado?
É e não é. Porque se você aluga sua conta para alguém que tem por exemplo, aqui na Irlanda, o PPS Number, que é um documento que te dá o direito de trabalhar no país, como estudantes vêm aqui e conseguem ter, ou até mesmo um europeu, tá tranquilo, porque nesses apps você tem uma opção, uma função lá de você colocar um substituto. Agora, se você aluga sua conta para pessoas que não têm a documentação, estão aqui indocumentadas, isso é um problema que você pode estar respondendo lá na frente, sim. Não me vejo mais no Brasil, sinceramente. Não quero mais aquilo pra mim. Você nunca podia ter nada de bom, sabe? Aqui, pelo muito que a gente faz, a gente pelo menos vive bem. Será que vive bem? Isso é viver bem? O que vocês acham? Comenta aqui. Viver em um trailer, viver apertado, viver com medo de ser deportado, de ser pego, é viver bem? Por mais que você tá ganhando numa moeda mais forte, será que isso é o suficiente para você deitar com a cabeça tranquila no travesseiro e se arriscar tanto? Eu concordo que a Europa, ela pode te proporcionar muitas coisas, né, se você tiver um planejamento e fazer as coisas certas, mas será que vale a pena o risco? Não existe esse negócio de falar, eu vou para outro país, eu vou enriquecer. Eu não recomendaria a ninguém a vir para cá. Primeiro, que a vida não é fácil. Segundo, você vai estar longe de todos que você ama, da sua família, do seu lugar, do seu país, da sua língua. E você acha que essa questão da diferença da moeda é o que atrai as pessoas? Sim, as pessoas... Eu vim atraída através disso, porque aqui são 6 vezes mais o valor do real. Eu ganho... o meu trabalho aqui é o mesmo trabalho do Brasil, e eu ganho mais do que minhas patroas no Brasil. Bom, uma coisa aqui que eu não concordo em falar é o não recomendar. Eu acho que é muito forte quando você não recomenda algo para alguém e fala que isso não é legal, por causa das suas experiências, das suas frustrações. Eu acho que ela pode ser uma mulher muito trabalhadora, como o Lucas parece ser, mas você não recomendar um lugar que é realmente magnífico, é muito bom você ter a possibilidade de morar fora do Brasil e você ganhar outra moeda, se qualificar, falar um outro idioma, isso é muito bom, é muito gratificante quando você alcança isso. Você jamais pode falar e não recomendar algo para alguém por causa das suas frustrações, porque você não conseguiu alcançar coisas que você almejava. O difícil, todo mundo sabe que é. Quando você decide sair do Brasil para viver fora, você tem que mudar a tua chavinha, porque o que você era no Brasil, você não vai ser aqui. As coisas que você fazia no Brasil, você não vai fazer aqui. E muitas vezes você vai dar 4, 5 passos para trás para você começar a sua vida aqui fora. Por isso que eu falo, interessa o que você é no Brasil, interessa o que você vai ser quando você chegar aqui. Tudo tem que ter planejamento. Você não pode simplesmente se basear em dinheiro. Vou ganhar 6 vezes a mais, 5 vezes mais do que no Brasil. Se você vir com esse pensamento, você vai falhar. Você pode ser muito trabalhador, mas não é só o trabalho. Você tem que saber que as coisas têm que acontecer da forma que devem acontecer. Faça as coisas acontecer da forma correta, mesmo que demore mais para você tirar esse plano do papel, porque uma vez que você chega aqui sem planejamento, às vezes o investimento que você fez para vir para cá foi tanto que, dependendo da sua frustração, você não vai conseguir tirar o dinheiro de volta para você voltar com pelo menos o valor do investimento. A gente tem uma classe social não alta, né? Mas a gente consegue fazer muitas coisas que rico consegue fazer aqui. A gente vai em restaurante, a gente consegue comer em restaurante, a gente consegue viajar. Você vivendo nessa situação, não existe classe social. Você é considerado pobre na Europa. Você é considerado um sem-teto. Essa é a realidade. Claro que você consegue ir no restaurante, claro que você consegue comprar coisa, claro que você consegue viajar dentro do país. Se você não tem documento, você viaja só dentro do país. Se você tem documento, você consegue sair para outros lugares e tem uma vida muito melhor porque você consegue oportunidades de trabalho melhor. Agora que você tem uma qualidade de vida vivendo assim, me desculpa, você não tem. A única coisa de benefício que você tem é o dinheiro que você pode estar fazendo, porque você está fazendo 5, 6 vezes mais do que no Brasil. É só isso. E o comer é normal, realmente qualquer um vai e come hoje num restaurante, não interessa, porque não tem essa diferença gritante de um restaurante pro outro igual tem no Brasil. Então, coisas simples do dia a dia, todo mundo consegue fazer. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma notinha que o Deliveroo acabou mandando, porque a BBC News mandou uma mensagem, né, lá pro pessoal e eles responderam falando assim, ó: a Deliveroo, aplicativo de entregas para o qual Célia trabalha, respondeu ao questionamento da BBC News Brasil sobre precarização do trabalho. A empresa diz: a Deliveroo oferece o trabalho flexível que os entregadores nos dizem que desejam, com oportunidades de ganhos atraentes e proteções. Jornadas exaustivas não são representativas de como os entregadores trabalham. Os contratos são autônomos e têm total liberdade para escolher quando e por quanto tempo desejam trabalhar. Isso é verdade. Você trabalha quanto tempo você quiser, simplesmente você vai go online, você já vai estar disponível para trabalhar, ou go offline, você já está fora do seu expediente. Então você trabalha o quanto você quer. O problema é que muitas pessoas usam o aplicativo, as entregas, como o seu trabalho principal, ao invés de ser uma renda extra. Eu conheço pessoas que têm o trabalho como uma renda extra. Tem o seu trabalho principal durante o dia e à noite, no final de semana, quer fazer um dinheirinho e vai trabalhar entregando comida. Dá pra fazer ali 100, 200 pila, 250, dependendo do final de semana, num sábado e domingo. Pra te falar a verdade, eu não sei porque a BBC News mandou uma mensagem pro Deliveroo falando sobre a precarização do trabalho. Não tem precarização. Eles têm um sistema de trabalho que é dessa forma que funciona e todo mundo sabe que é dessa forma. Não tem que reclamar. Você trabalha se você quer. Se você não quer, tudo bem.
vai procurar um outro trabalho. E tenho certeza que essas pessoas não vão fazer outras coisas porque esse é o trabalho que tem para elas fazer no momento. Gente, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. É um assunto bem complicado, não é que desprezar, colocar ninguém para baixo. As dificuldades, elas realmente vão aparecer e dependendo, se você não fazer as estratégias certas, o planejamento correto, você vai sofrer com isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que isso é uma realidade da Europa. Muitas pessoas vivem dessa forma hoje, vivem em barracas no centro, vivem em traders, vivem em acomodações do governo. Tem muitas coisas acontecendo. Se você tem a vontade de sair do Brasil, eu acho que você tem que fazer isso, só que sempre planeje, faça as coisas com calma. Pode ser a melhor experiência da sua vida, mas para ser a melhor experiência da tua vida, tu tem que fazer com que isso aconteça de verdade. Não achar que tudo é uma beleza, se baseando em mentiras e muitas falsidades que as pessoas ficam vendendo na internet. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para fortalecer, como sempre. Deixa o seu comentário aqui sobre essa situação, o que você acha de tudo isso. E se você tem um propósito, planejamento de sair do Brasil para viver uma vida de imigrante em outro lugar, compartilha com nós aí que vai ser muito bacana ver esses comentários aí. Tamo junto. Até mais. Fui. Valeu.